Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. Por ter nascido na opulência, uma mulher do mundo não é menos obrigada a seguir as máximas do Evangelho. Santa Francisca. Na vida desta ilustre viúva, veremos o retrato da mulher forte de que fala o livro da sabedoria, fazendo grande elogio. Nasceu no ano da graça de 1384. Seu pai chamava-se Paulo Bussa e sua mãe, Jaquelina Hofredeschi, e outra originários das primeiras famílias de Roma. Deixou aparecer desde o berço uma tal aversão a tudo que era contrário à pureza, tanto que não suportava de nenhum homem, até mesmo de seu próprio pai, alguma carícia ou outras liberdades consideradas legítimas pela natureza. Na idade de 12 anos, ela queria tanto se encerrar em um claustro para servir no restante da sua vida o único esposo das virgens, que fez para isso todos os esforços. Mas seus pais, sem consultar suas inclinações, e apesar dessas repugnâncias, obrigaram-na a se casar em 1396 com Lourenço Ponziani, jovem nobre de Roma, cuja fortuna vinha desde o seu nascimento. Houve poucos casamentos tão felizes como este, porque houve poucos tão santos como este. A estima, o respeito e o amor foram mútuos. A paz e a união inabaláveis. Estes esposos viveram juntos 40 anos, sem o menor desentendimento, sem sombra de frieza. No entanto, Francisca mal mudou de estado de vida e já caiu gravemente doente, o que foi a revelação do desgosto que ela teve entrando no compromisso do casamento. Mas a doença não durou muito, porque Santo Aleixo lhe apareceu à noite e a restabeleceu em perfeita saúde. A sua casa era uma verdadeira escola de virtudes. Considerava seus domésticos não como servos e servas, mas como irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sem, porém, deixar que esta doçura lhe fizesse negligenciar o zelo e a justiça, quando se tratava de ofensa a Deus, porque não podia suportar que se fizesse qualquer coisa contra os interesses de sua glória. Seu primeiro cuidado foi estudar o temperamento de seu marido, a fim de evitar escrupulosamente tudo que o poderia aborrecer. Considerava-o como seu mestre, e como quem para ela ocupava o lugar de Deus na terra. Era-lhe tão submissa e obediente que, mesmo quando estava ocupada na oração ou nas práticas de piedade, deixava tudo para lhe dar satisfação ou para cumprir os deveres de seu estado, o que deve ser o principal objeto da devoção de uma mulher casada. Assim, Deus lhe revelou por um milagre como esta obediência lhe era agradável. Um dia, rezando o ofício de Nossa Senhora, foi tão apressada em interrompê-lo para realizar alguns afazeres de casa, que até abandonou por 4 vezes a leitura do mesmo versículo. Mas, terminada a tarefa e voltando-se à sua devoção, encontrou este versículo escrito em letras de ouro, ainda que antes fosse escrito em letras comuns. Algum tempo depois, São Paulo, lhe aparecendo em êxtase, lhe explicou que seu anjo da guarda tinha escrito estes novos caracteres para lhe mostrar o mérito da obediência. Tendo o sacramento do matrimônio sido estabelecido por Deus para povoar o céu pelo nascimento das crianças na terra, esta fiel esposa pediu a Nosso Senhor para lhe conceder filhos. Teve, entre outros, um filho que, por feliz presságio, teve por patrono São João Evangelista, diferentemente de seu irmão mais velho, que se chamava João Batista. Viveu apenas 9 anos, mas neste pouco tempo mostrou-se ter nascido mais para o céu do que para a terra, porque era dotado do dom da profecia, e predisse que seu pai iria ser ferido gravemente em uma parte do corpo que ele indicou. E também anunciou a um religioso mendigo que muito breve mudaria de vestes. Estas profecias se verificaram. Lourenço Ponziani foi ferido em uma guerra eclodida em 1406, entre romanos e napolitanos, e o religioso se tornou bispo.
Este santo menino foi atingido pela peste que desolava a cidade de Roma no início do século XV. Anunciando a sua morte, suplicou a sua mãe que lhe enviasse um confessor, porque via Santo Antônio e Santo Onofre, aos quais tinha particular devoção, lhe aparecer para conduzi-lo ao céu, o que aconteceu no mesmo dia. Foi enterrado na igreja de Santa Cecília, além Tibre. Um ano depois, a santa, rezando em seu oratório, viu o seu pequeno João todo radiante de luz, e assistido por outro ainda mais radiante que ele. Ele revelou-lhe a sua glória no céu. Estava no segundo coro da primeira hierarquia, e o anjo que o acompanhava parecia mais belo, porque estava em um grau mais alto de glória. Dizia que vinha buscar a sua irmãzinha Inês, de apenas 5 anos, para ser colocada entre os anjos. Por fim, indo embora, deixou-lhe por guardião esse arcanjo, que permanecerá sempre com ela. Disse ela a seu confessor que, quando lançava o olhar a esse espírito celeste, parecia ser a mesma coisa quando uma pessoa olha o sol e não consegue suportar o brilho de sua luz. O céu difundia sobre ela doçuras do outro mundo, que são o antigozo das alegrias divinas. Mas uma cruz lhe foi reservada, uma terrível cruz. Tendo Roma sido tomada pelo rei de Nápoles, Ladislas, Francisca viu a sua casa pilhada, os seus bens confiscados, o seu marido exilado. Suportou tudo com uma constância admirável. A tempestade agitava exteriormente, mas a tranquilidade estava em sua alma, e em seu rosto a serenidade. A tormenta passou, o seu marido voltou do exílio, os seus bens foram restituídos, a paz entrou em sua família. A virtuosa mulher aproveitou dessas desgraças para persuadir seu marido a levar uma vida de perfeita continência. O esposo, santificado pelas virtudes celestes de sua esposa muito querida, concordou com tudo que ela queria. Desde então, ela comia apenas uma vez por dia, alimentando-se apenas com pão e água, e também alguns legumes sem sal que comia uma vez por dia. Ela jamais se permitia, durante toda a sua vida, vestir roupas finas, e trazia debaixo dos vestidos de sarja um áspero cilício e uma cinta feita de crina de cavalo. Além disso, trazia um círculo de ferro que feria sua pele. Não contente com esse instrumento de penitência, que conservava dia e noite, tomava várias vezes a disciplina feita de corrente de ferro com pontas agudas. Só a obediência, que ela preferia a todos esses atos, lhe fez moderar estes rigores, quando seu confessor se viu obrigado a lhe mandar usar de moderação. Acrescentava a esta austeridade as obras de misericórdia, assistindo os pobres, que ela considerava como imagens do seu Salvador crucificado. Para fazer isso com mais vantagem e mais liberdade, se fez acompanhar por sua cunhada Vanosa, alma muito virtuosa. Iam juntas de porta em porta pelas ruas de Roma, pedindo esmola em favor dos necessitados. Deus agradou-se tanto desta conduta que realizou vários milagres em favor delas, multiplicando o pão e o vinho que distribuíam por seu amor. Confessava ordinariamente toda a quarta-feira e todo o sábado, e comungava ao menos uma vez na semana. Frequentava muito a igreja de São Pedro, no Vaticano, a de São Paulo, fora da cidade, a de Santa Maria, em Aracoeli, a de Santa Maria Nova e a de Santa Maria, em Trastevere, sempre acompanhado de sua cunhada. Narra-se que um dia foram à igreja de Santa Cecília para fazer suas devoções, e um padre que não aprovava que mulheres casadas confessassem tão frequentemente, deu a elas hóstias não consagradas. Mas Francisca logo percebeu, não sentindo a presença do seu divino esposo, como era de costume quando recebia a Sagrada Comunhão. Queixou-se ao padre Antônio de Monte Sabélio, seu confessor, que foi falar com o padre.
Este lhe confessou a verdade do fato e fez penitência de sua falta. O demônio, que via com raiva a virtude de nossa santa, decidiu combatê-la. Empregando todos os seus esforços para perdê-la, apresentou-se a ela com aspectos pavorosos, com gestos ridículos e imodestos. Atacava muitas vezes durante a oração. Precipitava com o rosto por terra. Arrastava pelos cabelos. Batia nela e açoitava cruelmente. Uma noite, como ela resolveu descansar um pouco, depois de um rude combate, o demônio transportou para o seu quarto o corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Ela ficou tão impressionada que, depois do ocorrido, parecia que este cadáver estava sempre próximo dela, sem que pudesse se livrar do cheiro que exalava. Tanto que só a vista dos homens era-lhe um suplício, sentindo em todos os seus membros um tremor. Impossível contar aqui todas as perseguições que o demônio lhe fez e as vitórias que ela obteve sobre ele. Triunfou da malícia dele não só quando a empregava contra ela, mas também quando a empregava contra os outros. Ora convertia as mulheres abandonadas ao vício, ora as expulsava de Roma, ou dos outros asilos onde se abrigavam, para impedi-las de perverter a inocência. Obteve por suas orações que seu confessor ficasse livre do espírito maligno que o levava à ira. Previa as tentações de muitas almas e as preservava de nelas cair por seus bons avisos. Uma vez, o demônio precipitou Vanosa do alto de um monte e lhe quebrou quase todo o corpo. Mas Francisca, por suas orações, logo a restabeleceu em perfeita saúde. Assim, o demônio ficou derrotado por todos os lados. Desde que se associou à piedosa Vanosa, sua cunhada, não fazia nada senão junto com ela. Um dia, Deus mostrou-lhe por um milagre como esta santa união lhe era agradável. Estavam elas em um lugar retirado de um jardim, à sombra de uma árvore, para deliberar juntas sobre os meios de deixar o mundo. Caíram aos pés delas peras extremamente lindas e de muito bom sabor, embora estivessem na primavera. As duas mulheres trouxeram as peras cada uma ao seu marido, para, por este prodígio, fortalecê-los na vontade de servir a Deus e dar a elas liberdade de fazer o mesmo. Em 1425, nossa santa empreendeu em erigir uma congregação de moças e viúvas que se dedicassem perfeitamente à piedade e à devoção, sobre a regra de São Bento. Ela ficou assegurada neste piedoso projeto por várias visões celestes, onde lhe apareceram São Pedro e São Paulo, São Bento e Santa Madalena, que lhe prescreveram regras para suas religiosas. Um dia parecia ver que São Pedro, depois de lhe ter dado um véu e de tê-la abençoado, a oferecia a Nossa Senhora para ser recebida sob sua especial proteção e salvaguarda. Foi então que, voltando a si, redigiu as regras que desde então foram observadas em seu mosteiro, tais como lhe foram reveladas nas admiráveis visões. E, tendo-as comunicado ao seu confessor, foram aprovadas pelo Papa Eugênio IV. A bem-aventurada Francisca tinha então cerca de 43 anos, dos quais 31 anos casada. Ao longo dos 12 anos que depois ainda viveu, Deus fez brilhar a sua santidade por meio de vários prodígios e curas milagrosas. Mas a sua humildade fazia tudo para esconder tais milagres, aplicando remédios nas partes feridas dos enfermos, mesmo que fossem contrários à saúde. Nada ainda dissemos da particular assistência dos anjos que ela recebia. Já vimos que, além de seu anjo da guarda, Deus lhe ofereceu um segundo, que a acompanhava visivelmente. Se acontecia de o demônio usar a figura de um anjo de luz para enganá-la, este fiel guardião não deixava de lhe desvendar o artifício do seu inimigo, e sua alma logo ficava cheia de um perfume tão agradável que admiravelmente a consolava. Se acompanhada pelo anjo, lhe escapasse uma ação
ou uma palavra menos necessária, ou se deixava levar por pensamentos supérfluos, divagando sobre a lida da casa ou outros assuntos, este espírito celeste, testemunha contínua de sua vida, se ocultava, e pela sua ausência a obrigava a se recolher e a reconhecer sua falta. Daí vem que a santa é representada ao lado de um anjo, que lhe servia de guia e de governante. A morte, que não poupa ninguém, levou seu marido em 1436. Em pouco tempo ajeitou as coisas, e desfazendo de seus bens em favor de seus filhos, que ainda estavam vivos, se retirou para o mosteiro que havia fundado. Ali, prostrando-se por terra, com uma corda ao pescoço e com lágrimas nos olhos, suplicou com humildade às religiosas, de quem era mãe espiritual em Jesus Cristo, que a recebessem no mosteiro na qualidade de pequena serva. O que elas atenderam com toda a alegria que se pode imaginar. Pouco depois foi eleita superiora, apesar de toda a repugnância. Estas religiosas são chamadas oblatas porque, se consagrando a Deus, usam da palavra oblação e não da de profissão. Ao invés de dizer, como o restante das religiosas, eu faço profissão, dizem, eu me ofereço. Não fazem voto, somente prometem obedecer à mãe presidente. Recebem pensão, herdam bens e podem sair com a permissão de sua superiora. Há, no convento que elas têm em Roma, damas da mais alta classe. Eis aí então Santa Francisca, mãe inconteste da piedosa congregação que ela mesma fundou. Levou a comunidade a uma perfeição tal que podemos dizer que imprimiu ali a ideia mais perfeita da vida religiosa. Primeiro, elas não estavam muito bem instaladas. Por isso, fizeram aquisição de outra casa mais apropriada e melhor situada ao pé do Capitólio, onde todas elas se dirigiram solenemente após receberem a comunhão. Esta casa passou a chamar Torre do Espelho, por causa de uma torre que se encontra no mesmo lugar, que foi ornada de algum relevo parecido com espelhos. Deus continuou e até aumentou os favores que concedia a santa, e fez por intermédio dela muitos milagres, que constam na bula de canonização. Curou uma criança de 5 anos do mal epiléptico, impondo-lhe a mão sobre a cabeça. Do mesmo modo, curou outra de uma fratura. Curou vários outros doentes somente pela imposição das mãos. Uma mulher, chamada Ângela, que tinha um braço paralisado pela gota, tendo encontrado a santa pelo caminho, implorou a sua ajuda, e na mesma hora recobrou a saúde. Certo dia deu de comer com fartura a 15 religiosas, com apenas alguns pedaços de pão, que mal dava para alimentar 3 pessoas. E, no entanto, ainda sobrou 1/6 cheio de pão. Uma vez, algumas religiosas acompanharam-na para buscar lenha fora da cidade. E como ficaram com sede, Deus fez brotar numa vinha tantos cachos de uvas, apesar de ter acontecido isso no mês de janeiro. Mas silenciemos quanto ao resto dos milagres, para falar de suas virtudes, em particular da sua humildade, pela qual foi elevada a sua verdadeira grandeza. Nunca suportou, nem no claustro, nem na casa de seu marido, que fosse servida, apesar de ser a dona da casa e a superiora do convento. Mas, praticando ao pé da letra a palavra de Nosso Senhor, gostava mais de servir os demais e de ser tratada como serva. Gostava especialmente de ser tida como a menor de todas, e se fosse tratada como ela queria, não lhe teriam dado outro título honorífico senão o de pecadora, vaso de impureza, mulher vil e miserável. Esta humildade apareceu mais em suas ações do que em suas palavras. Certa vez foi encontrada voltando da vinha que ficava fora da periferia, com um feixe de sarmento sobre a cabeça e conduzindo diante dela um burro carregado, que entregava ao serviço dos pobres. Mostrava-se por aí que nada é difícil para a caridade,
Quando esta virtude nos faz agir, somos capazes de pisar aos pés o respeito humano, mesmo que pareça mais razoável. No sofrimento, sua paciência era invencível. Quando seu marido foi exilado, seus bens confiscados e sua casa arruinada, durante as perturbações que sucederam à invasão de Roma por Ladislas, rei de Nápoles, e durante o grande cisma que dilacerou a Igreja, durante o pontificado de João XXIII, em 1413, nunca disse outra coisa senão as belas palavras de Jó: "O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar. Em sua presença, elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Quanta paixão de Nosso Senhor, meditava com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas, e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus, como diz expressamente a bula de sua canonização. Enfim, Deus quis encerrar uma vida tão santa com uma morte feliz. Tendo João Batista, seu filho mais velho, caído em uma doença muito grave, Francisca sentiu-se obrigada a cuidar dele, visto que ela não negava isso aos estranhos. Seu confessor lhe mandou que passasse a noite ali, porque o caminho de volta ao mosteiro era demasiado longo além do Tibre. Mas ela foi acometida por uma ardente febre, tão forte que, não podendo sequer sair do lugar, sentiu-se obrigada a se dispor à morte com a recepção dos sacramentos. Tendo Deus lhe revelado que o 7º dia da sua doença seria o último da sua vida, ela avisou 4 dias antes, dizendo: "Deus seja bendito, o mais tardar na quinta-feira passarei desta vida para uma melhor." O evento verificou esta profecia. De fato, na quarta-feira seguinte, 9 de março de 1440, entregou o seu espírito ao seu Criador, com uma tranquilidade admirável e sem sinal de dor. Estava com 56 anos de idade. Passou 12 anos na casa de seu pai, 40 no casamento e 4 em religião. O seu corpo foi levado para a igreja de Santa Maria Nova, onde permaneceu 3 dias exposto à visitação de todo o povo, que acorreu numeroso para admirar as maravilhas de Deus. Deste precioso corpo exalava um perfume tão agradável que parecia que toda a igreja estivesse cheia de jasmins, cravos e rosas. Numerosos milagres realizaram-se em sua sepultura com o simples toque dos objetos que lhe tinham pertencido. Sobretudo milagres para as pessoas acometidas pela peste. Um fabricante de perfume, chamado Jerônimo, estando no fim da vida, foi curado depois de ter tocado uma roupa da santa. Uma mulher, chamada Madalena de Clarelli, foi preservada da morte pela simples invocação do nome da santa. Uma multidão de doentes foi curada pelo mérito da sua intercessão. Um turco, chamado Beli, era tão endurecido que ninguém conseguia convertê-lo. A única coisa obtida dele foi dizer: "Francisca, serva de Deus, lembrai-vos de mim." E ele se converteu. Todas estas maravilhas incitaram muitos sumos pontífices a proceder à canonização desta ilustre romana. Eugênio IV, Nicolau V e Clemente VIII trabalharam nisso. Paulo V encerrou este santo assunto em 29 de maio de 1608. Inocente X mandou celebrar a festa, como ofício duplo, que se faz no dia 9 de maio. O corpo da santa permaneceu enterrado por mais de 200 anos. Foi exumado em 1638 e encerrado num belo relicário de cobre dourado. A festa de Santa Francisca é feriado em Roma, como era em Paris a de São Roque antes da Revolução, isto é, sem ser de preceito. Ela é ocasião de grande solenidade.
Visões de Santa Francisca Romana. Visões da glória celeste. Santa Francisca deixou 93 visões, que ela mesma ditou ao seu confessor. O Tratado do Inferno em particular é muito notável, mas há também muitas outras. Na 13ª visão, viu a Virgem Maria ornada com 3 coroas, a da virgindade, a da humildade e a da glória. Na 14ª, descreve o céu. Ele é dividido em céu estrelado, céu cristalino e céu empíreo. O céu estrelado é muito luminoso, o cristalino é ainda mais. Mas estas luzes não são nada em comparação com o céu empíreo. São as chagas de Jesus que iluminam o 3º céu. Na 17ª visão, Deus lhe mostra essa divindade. Ela viu como que um grande círculo que não tinha outro apoio senão ele próprio. E irradiava uma luz tão intensa que a santa não podia olhar de frente. Leu no meio dele as seguintes palavras: princípio sem princípio e fim sem fim. Viu depois como foram criados os anjos. Todos foram criados de uma só vez. E a potência de Deus deixou-os cair como flocos de neve que as nuvens derramam sobre a montanha durante o inverno. Os que perderam a glória do céu para sempre formam 1/3 da imensa multidão destes espíritos. A visão do coro das virgens. No dia 13 de fevereiro de 1432, ocorre a 21ª visão. O coro das virgens, conduzido por Santa Madalena e Santa Inês, fez-lhe ouvir este cântico. Se alguém quer entrar no coração de Jesus, deve se despojar de todos os bens, tanto exteriores quanto interiores. Desprezar-se e se julgar digno de todos os desprezos eternos. Agir com toda simplicidade. Não amar nada que não seja conforme seus sentimentos. Não tentar parecer melhor do que é aos olhos de Deus. Nunca se arrepender dos seus sacrifícios. Renunciar-se a si mesmo e reconhecer sua miséria, a ponto de sequer ousar levantar os olhos para o seu Deus. Odiar a si mesmo, a ponto de pedir vingança contra si ao Senhor. Oferecer ao Altíssimo os dons recebidos, memória, entendimento e vontade. Considerar os louvores recebidos como um suplício e um castigo. Se acontecer de alguém mostrar aversão contra si, considerar esta pena como um banho de água de rosa em que se deve mergulhar com verdadeira humildade. As injúrias devem ressoar aos ouvidos da alma que busca a perfeição, como sons agradáveis. É preciso receber as injúrias, os maus tratos, como carícias. Mais do que isso, é preciso dar graças a Deus e agradecer àqueles que assim lhe tratam. O homem perfeito deve se fazer tão pequeno que não se deve considerar senão como um grão de milho lançado em um profundo rio. Em seguida, foi-lhe dito que somente uma alma foi encontrada no mundo ornada com todas as virtudes em um grau supremo, a de Maria. A visão do altar celeste. Na 43ª visão, ela estava com o menino Jesus no colo. Ele tinha a forma de cordeiro. Viu em seguida um altar magnificamente ornado, em que estava um cordeiro com os estigmas das 5 chagas. Ao pé do altar estava um grande número de magníficos castiçais arrumados em perfeita ordem. Na primeira linha, que era a mais afastada, havia 7, que significavam as virtudes principais. Na segunda linha, havia 12, que significavam os 12 artigos do credo. Na terceira, havia 7, que significavam os dons do Espírito Santo. Na quarta, havia 7 outros, que significavam os 7 sacramentos da Igreja. Esta visão, que ocorreu na festa de Todos os Santos, durou 13 horas.
Ela viu ainda as principais ordens de santos que avançavam sobre os seus estandartes. Os patriarcas eram conduzidos por São João Batista, os apóstolos por São Pedro e São Paulo, os evangelistas por São João e São Marcos, os mártires por São Lourenço e São Estevão, os doutores por São Gregório e São Jerônimo, os religiosos por São Bento, São Bernardo, São Domingos e São Francisco, os eremitas por São Paulo e São Pontão, as virgens por Santa Madalena e Santa Inês, as viúvas por Santa Ana e Santa Sabina, as mulheres casadas por Santa Cecília. Capítulo 1. Satanás, o abismo e o grande dragão. O Tratado do Inferno, já o dissemos, é o mais notável dos escritos que ditou Santa Francisca. Um dia que a serva de Deus estava muito doente, encerrou-se em sua cela para se entregar ao exercício da vida contemplativa, onde encontrava sua consolação e essas delícias. Era por volta das 4 horas da tarde. Logo foi arrebatada em êxtase, e o arcanjo Rafael, que então não via, veio tomá-la e conduzi-la para a visão do inferno. Chegada à porta deste reino assustador, leu escrito na porta com letras de fogo: Este lugar é o inferno, inferno sem esperança, inferno sem intervalo nos tormentos, inferno sem descanso. A porta se abriu. Ela olhou e viu um abismo tão profundo e tão apavorante que desde então não conseguia falar sem que o seu sangue gelasse em suas veias. Deste abismo saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis. Então foi tomada de um horror extremo, mas ouviu a voz do seu guia invisível, que lhe dizia para ter coragem, porque não lhe iria acontecer nada de mal. Um pouco tranquilizada com esta voz amiga, olhou mais atentamente esta porta e viu-a já bastante larga na entrada, mas ia se alargando sempre mais na sua espessura. Mas neste horroroso corredor reinava trevas inimagináveis. No entanto, foi feita para ela uma luz, e viu que o inferno era dividido em 3 regiões: uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na região superior eram anunciados graves tormentos. Na intermediária, os instrumentos de tortura eram ainda mais assustadores, mas na região baixa, os sofrimentos eram incompreensíveis. Estas 3 regiões eram separadas por longos espaços, onde as trevas eram espessas, e os instrumentos eram incrivelmente numerosos e extraordinariamente variados. Neste abismo medonho vivia um imenso dragão que ocupava todo o comprimento. Tinha sua cauda no inferno inferior, o seu corpo no inferno intermediário, a sua cabeça no inferno superior. A sua goela estava escancarada na abertura da porta, que a ocupava inteiramente. A sua língua estendia-se com comprimento desmedido. Os seus olhos e as orelhas lançavam chamas sem claridade, mas com calor insuportável. E a sua garganta vomitava lava ardente e com odor empestado. Francisca ouviu neste abismo um barulho assustador. Eram gritos, uivos, blasfêmias, lamentações aflitivas. E tudo isso, misturado com calor sufocante e odor insuportável, causava-lhe tanto mal que pensava que a sua vida ia se aniquilar. Mas o seu guia invisível a assegurava com suas inspirações e lhe dava um pouco da coragem que ela precisava para suportar a visão de que vamos falar. Viu então Satanás, na forma mais terrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no inferno do meio. No entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo, e os seus pés desciam até ao fundo.
Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma das suas mãos ameaçava o céu, e a outra indicava o fundo do abismo. 2 imensos chifres de cervo coroavam a sua fronte. Eram muito frondosos, e os inumeráveis pequenos chifres que deles brotavam como ramos formavam quantidades de chaminés, pelas quais saíam colunas de fumo e chama. O seu rosto era de uma fealdade repelente e de um aspecto terrível. A sua boca, como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, mas sem claridade, e com um odor horrível. Trazia ao pescoço uma argola de ferro abrasado. Uma corrente ardente aprisionava-o pelo meio do corpo, e os seus pés estavam também acorrentados. As correntes das suas mãos estavam solidamente enganchadas na abóbada do abismo, e as dos pés estavam ligadas a um anel fixado no fundo do abismo. E a corrente que circundava a cintura aprisionava também o dragão de que já falamos. Depois desta visão, seguiu outra. A serva de Deus notou por todos os lados almas tentadas pelos espíritos a serem conduzidas para este horrível lugar. Traziam os seus pecados escritos na fronte com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, repreensões cruéis e maus tratos que seria difícil narrar. Tão inventiva era a raiva desses monstros. À medida que as almas chegavam à entrada do abismo, os demônios derrubavam-nas e precipitavam-nas de ponta cabeça na goela sempre aberta do dragão. Assim engolidas, deslizavam rapidamente pelas entranhas dele, e chegando à abertura inferior, eram interceptadas por outros demônios, que as levavam ao seu príncipe, o monstro acorrentado de que já falamos. Eram logo julgadas, e depois de ver indicado o lugar que elas deviam ocupar, segundo seus crimes, eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. A santa notava que esta translação não se dava da mesma maneira que a das almas que passam do purgatório para o céu. Apesar da distância que estas últimas devem percorrer, seja incomparavelmente maior do que a de um inferno a outro, pois que é preciso atravessar a terra, o céu dos astros, o do cristalino, para chegar ao do empíreo. No entanto, esta viagem se faz em um abrir e fechar de olhos. O caminhar das almas que Francisca via serem levadas pelos algozes do tirano infernal era, ao contrário, muito lento, tanto por causa das espessas trevas que precisava atravessar, com uma espécie de violência, quanto por causa das torturas infligidas nesses espaços intermediários, cheios de instrumentos de suplícios, de que já falamos. Isso, pois, após um certo tempo, é que os demônios acabavam por lançá-las no fundo do abismo. Francisca viu também chegar outras almas menos culpáveis que as primeiras, mas ainda assim reprovadas. Eram precipitadas na goela do dragão, apresentadas a Lúcifer, julgadas e transferidas pelos demônios tal como as demais. Mas em vez de descer ao fundo do abismo, subiam para o inferno superior com a mesma lentidão e sofrendo tormentos proporcionais a seus pecados. Chegando à sua prisão, encontravam uma multidão de demônios em forma de serpentes e bestas ferozes, que só de ver causava terror. O olhar de Satanás apavorava-as ainda mais, sem falar do fogo geral em que eram mergulhadas. O fogo que saía do príncipe das trevas lhe fazia cruelmente sentir o seu ardor devorador. Ao redor delas reinava uma noite eterna. De tal maneira nada podia distraí-las das penas que sofriam. Ali,
Tal como nas outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais, executores da sentença da justiça divina. A função do primeiro era de espancá-la, de lacerá-la e atormentá-la sem cessar. A função do segundo era de zombar da sua desgraça, reprovando-a por estar ali por culpa própria, fazê-la lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter consentido em ofender o seu Criador, de mostrar-lhe, enfim, todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí remorsos dilacerantes, que, juntados aos tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer, colocava em um estado de raiva e desespero, que exprimia por uivos e blasfêmias. A tarefa confiada a estes demônios não era, porém, exclusiva deles. Todos os outros tinham também direito de insultá-la e atormentá-la, e eles não o deixavam de fazer. Desejando a serva de Deus saber qual a diferença entre os habitantes das 3 regiões desse reino assustador, foi-lhe dito que na região inferior eram colocados os grandes criminosos, na intermediária os criminosos medianos, e na superior os menos culpáveis dos réprobos. As almas que vedes na região superior, acrescentou a voz que a instruía, são as dos judeus que, fora da sua obstinação, levaram uma vida isenta de grandes crimes. As dos cristãos que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte e etc. Tudo que a bem-aventurada via e ouvia enchia de pavor, mas o seu guia tinha muito cuidado em tranquilizá-la e fortalecê-la. Capítulo 2. Os tormentos dos condenados. Primeiro, os impuros. Francisca viu na parte mais baixa e mais horrível do inferno homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. E enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Segundo, os usurários. Não longe do cárcere dos primeiros, Francisca viu outro, onde os criminosos eram torturados de maneira diferente, e lhe foi dito que eram os usurários. Estes infelizes eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo, com os braços estendidos, mas não em forma de cruz. E o guia explicou a Francisca que todo o sinal da cruz era banido das moradas infernais. Cada um tinha um círculo de ferro incandescente sobre a cabeça. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles, e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: Lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida. Este apego que vos conduziu para onde agora estáis. Eram depois mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretidos, de maneira que passava de um tormento a outro, sem obter um momento de descanso. Além disso, sofriam também as penas comuns a todas as demais almas condenadas, o que os levava a um medonho desespero. Assim, não cessavam de blasfemar o nome sagrado daquele que exercia sobre elas as justas vinganças. Terceiro, os blasfemadores. Francisca viu na mesma região os profanadores obstinados de Deus, da Santíssima Virgem Maria e dos santos,
eram submetidos a sofrimentos medonhos. Os demônios, armados de alicates em brasa, tiravam-lhe a língua fora e colocavam-na sobre carvões incandescentes, ou enchiam a boca deles de carvão ardente. Em seguida, mergulhavam-nos em caldeirões cheios de óleo fervente, ou lhes obrigavam a bebê-lo, dizendo: Como ousastes blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas? Não longe dali estavam os covardes que renunciaram a Jesus Cristo por medo dos suplícios. Mas os tormentos deles não eram tão rigorosos, pois Deus considerava a fraqueza humana que os fez sucumbir. Quarto, os traidores. Na mesma quadra, Francisca viu as torturas que os implacáveis demônios exerciam sobre homens infiéis aos seus mestres. E, sobretudo, os cristãos que fizeram as promessas do batismo somente para profaná-las. Os cruéis algozes lhes arrancavam o coração com alicates incandescentes e o recolocavam no lugar para novamente o arrancar. De vez em quando, os mergulhavam em tanques cheios de piche ardente e lhes diziam, mantendo submersos: Almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade. Não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus, porque fizestes no batismo a promessa solene de renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas obras, e fizestes tudo ao contrário. Não vos esqueçais destas promessas, e recebei agora o castigo merecido pela violação delas. A essas amargas repreensões seguiam os uivos das vítimas. Blasfemavam também contra os sacramentos, e sobretudo contra o batismo, e amaldiçoavam o seu divino autor. Quinto, os homicidas. Um pouco mais longe viu homens com rosto feroz, mergulhados em imensos caldeirões, repletos de sangue fervente. Ora, os demônios vinham e tiravam-nos deste caldeirão ardente, e os lançavam em um outro cheio de água gelada. Depois os retiravam deste para novamente mergulhá-los no primeiro. Mas isso não era o único tormento deles. Outros demônios, armados com punhais flamejantes, lhes trespassavam o coração, e mal retiravam a lâmina do punhal, já a enfiavam de novo no coração. Perto destes homens sanguinários estavam as mães que se desnaturaram, a ponto de tirar a vida dos seus filhos, e as suas torturas eram quase as mesmas. Sexto, os apóstatas que abandonaram a fé católica, não por fraqueza, mas por corrupção. Os demônios serravam-nos pelo meio do corpo, com serras incandescentes, mergulhadas em chumbo derretido. Ora, a cicatrização da carne ocorria logo depois da cisão, o que permitia aos algozes refazê-lo sem cessar. Sétimo, os incestuosos. Houve em todo o tempo homens e mulheres que, levados pela paixão cega, cometeram impurezas com pessoas do mesmo sangue, ou com parentesco espiritual. Ora, a serva de Deus viu em um cárcere vizinho os habitantes de Sodoma. Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois de terem sido retirados, eram cortados em pedaços. E quando os pedaços se juntavam, o que era instantaneamente, eram novamente mergulhados na cloaca ardente e fétida. Oitavo, os feiticeiros. No inferno do meio, a bem-aventurada viu aqueles que durante a sua vida tiveram comércio com o demônio, e aqueles que o consultavam e lhe davam crédito. Estavam envolvidos em trevas medonhas, e os algozes apedrejavam-nos com paralelepípedos de ferro incandescente. Havia ali uma grelha quadrada, por cima de um fogo terrível. Ora, de tempo em tempo,
Os demônios deitavam as suas vítimas sobre esta grelha e as mantinham firmemente acorrentadas. Depois as retiravam dali para apedrejá-las novamente. 9. Os excomungados. A serva de Deus reparou que nem todas as almas precipitadas na goela do demônio saíam do seu corpo. Desejando saber quais eram as almas que ela não via reaparecer, lhe foi dito que eram as almas que morreram excomungadas. Elas descem, acrescentou a voz que a instruía, pela cauda do dragão, que vai até o fundo do abismo, e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. Estavam, pois, encerradas nesta horrível prisão, e os demônios que as rodeavam lhes gritavam com voz insultante. Então sois vós que, cegos pelas paixões e embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. Ai de nós! Ai de nós! Respondiam lá de dentro vozes lamentosas. Que desgraça é a nossa! Que mal medonho sofremos! Capítulo 3. Os tormentos pelos pecados capitais. A bem-aventurada viu uma vasta prisão, cujos habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que éramos soberbos. Este cárcere era dividido em vários lugares, onde as vítimas eram classificadas segundo as diversas espécies deste pecado. Os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais estes miseráveis tinham sido ávidos de honras durante a sua vida, tanto mais eram saciados de opróbrios e de confusão. Ao punir estes, eles não se esqueciam, porém, dos outros. Cada família de orgulhosos, se é que posso falar assim, tinha sua própria pena particular, mas ainda havia um castigo horrível comum a todos. No meio dessa prisão especial estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos, e o orifício de saída era como a entrada deste monstro, armado de navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Ora, os demônios encarregados de atormentar essas tristes vítimas lançavam-nas ao ar de maneira a fazê-las cair na goela do leão. Todas dilaceradas, quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta deste monstro e caíam nas largas entranhas, no meio das serpentes que pululavam neste lugar infecto, e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. Deslizavam depois para a parte traseira, onde os demônios pegavam-nas com alicates ardentes e tiravam-nas para fora violentamente, através das navalhas afiadas que guarneciam a abertura. E este jogo cruel, os algozes recomeçavam-no sem cessar. Estas almas, irritadas e enraivecidas por estes tão horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Uivai! Diziam-lhe os espíritos infernais. Uivai, soberbos malditos, que durante muito tempo na terra travastes guerra ao vosso Criador. Tendes agora muito razão de vos desesperar, porque a vossa infelicidade nunca acabará. Segundo, a ira. Francisca notava que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade, mas eis que uma pena lhes era comum. Havia no seu cárcere uma serpente de bronze, que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna, e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam essas almas e as lançavam por esta abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída.
sofriam continuamente este suplício, que as levava a um desespero medonho e que arrancava delas as mais medonhas blasfêmias. Terceiro, a avareza. Depois a bem-aventurada viu os avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Cada um desses hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes tinha abandonado. Batia-lhes na boca com a sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes, e os apertava com seus braços de modo a sufocá-los se isso fosse possível. Mas outros demônios vinham arrancá-los dos seus horríveis braços com alicates de ferro, que os dilaceravam horrivelmente, para mergulhá-los em uma segunda fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo-os com sarcasmo. Quarto, a inveja. Todos estes infelizes eram cobertos com manto de chama, tinham um verme venenoso que lhe roía o coração, penetrava no peito e subia até a garganta para aparecer na boca, que a forçava a abrir convulsivamente. Mas um demônio o impedia de sair, apertando com sua mão o pescoço da vítima, o que causava insuportáveis asfixias. Enquanto sufocava assim com uma mão, com a outra tinha uma espada com que lhe trespassava o coração. Um segundo vinha depois para lhe arrancar o coração do peito. Mergulhava-o na imundície e lhe o recolocava, para depois novamente arrancá-lo. E assim sem fim. E estes tratamentos bárbaros eram acompanhados de escárnios e repreensões, que levavam estes infelizes à raiva e ao desespero. Quinto, a preguiça. Francisca viu-os sentados no meio de um grande fogo com braços cruzados e a cabeça inclinada sobre os joelhos. Os assentos eram de pedra. Essas pedras eram profundamente onduladas, e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Os bancos estavam também incandescentes, e as chamas que saíam da labareda envolviam as tristes vítimas, e cobriam-nas tal como um vestido. Ora, os demônios pegavam-nas com alicates ardentes, derrubavam-nas violentamente sobre estes leitos medonhos, arrastavam-nas virando-as e tornando a virá-las de todas as maneiras. Isso era para castigá-las por ter perdido o tempo. Ao lado de cada uma delas havia um demônio que com um canivete lhes abria o peito e derramava dentro o óleo fervente. Isso era o castigo por terem presumido da misericórdia divina. Colocava ainda vermes nas feridas, em punição aos maus pensamentos que a ociosidade delas tinha permitido. Sexto, a gula. Francisca pôde contemplar também o castigo da gula. Cada infeliz condenado por vício tinha um demônio que o arrastava pela cabeça nos carvões em chama, ao passo que outro demônio, em cima dele, o pisoteava com violência. Atava-lhe em seguida as mãos e os pés, e o precipitava em um caldeirão cheio de pés derretido. Depois, retirando-o dali, o jogava em outro cheio de água quase congelada. Depois derramava vinho fervente na boca, para castigá-lo pelos excessos cometidos durante a vida. Durante este tempo, seus algozes lhe diziam com ironia: "A pena dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças", diziam-lhe os espíritos infernais. "Doravante tereis por comida serpentes e por bebida fogo." Sétimo, a luxúria. Francisca buscava com o olhar os escravos desta vergonhosa paixão, e foi-lhe mostrado. Eles estavam atados a postes de ferro incandescentes, e os algozes com línguas de fogo lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios arrancavam-lhe pedaços de carne com alicates de fogo, em punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria. Sobre os postes de ferro havia grelhas em chama com pontas de ferro, junto das quais estavam deitadas horríveis serpentes. Os demônios de repente lançavam suas vítimas, derrubando-as,
fazendo-as cair para trás sobre estes leitos medonhos, e as serpentes se lançavam sobre eles. Mordiam-nos com raiva inconcebível. Este suplício era reservado particularmente aos adúlteros. Capítulo 4. Suplícios particulares dos pecadores. Primeiro, os ladrões. A serva de Deus viu homens que estavam amarrados com cordas pretas, pelas quais os demônios os levantavam, e depois os deixavam cair no fogo. Em seguida, mergulhavam-nos em um poço de água gelada, e daí os faziam atravessar um lago de chumbo derretido, onde eram forçados a beber uma horrível mistura de fel, peixe e enxofre. Por fim, eram jogados em uma toca de feras. Foi explicado à santa que estas tristes vítimas eram os ladrões. Segundo, os filhos desnaturados. Sempre houve na terra filhos detestáveis, que em vez de honrar seus pais, só tiveram por eles indiferença e desprezo, tornando-os excessivamente infelizes por causa da sua insubordinação, mau caráter e violência. Francisca os viu em um imenso tonel cheio de navalhas, onde havia serpentes ferozes. Os demônios rolavam esta máquina assustadora, e as pobres vítimas dentro do tonel eram mordidas pelas serpentes e dilaceradas pelas navalhas. Foi mostrado à santa que estes condenados e os demais não permaneciam sempre no inferno destinado a eles. Do inferno inferior, passavam algumas vezes para o superior, ou para o intermediário, e a partir dali novamente eram reconduzidos ao inferior. Desejando saber o porquê, lhe foi explicado que era para sofrer o suplemento da pena devido às circunstâncias mais ou menos agravantes dos seus pecados. Terceiro, os infiéis ao voto de castidade. A posição destes desgraçados era medonha. Os demônios mergulhavam-nos tanto em um fogo ardente, onde fluía uma mistura de piche e enxofre, como em uma água gelada. Outras vezes apertavam-nos entre duas chapas de ferro com pregos agudos fixados, e lhes perfuravam ambos os lados com um forcado. Enfim, para acrescentar insulto aos seus suplícios, não cessavam de lhes repreender os crimes que cometeram. Lembrai-vos, diziam eles, das vossas impurezas sacrílegas. Estes prazeres passageiros vos custam caros agora. Lembrai-vos dos vários sacramentos que profanastes, e que apenas serviram para tornar a vossa condenação mais terrível. Quarto, os perjuros. Tinham capacetes de fogo sobre a cabeça. As suas línguas eram arrancadas e as mãos cortadas. Quinto, os detratores. Cada um deles era entregue a uma víbora de 7 cabeças. Falo da forma tomada pelo demônio encarregado de atormentá-lo. Eis, pois, como ele usava das 7 bocas. Com a primeira, arrancava a língua do paciente. Com a segunda, a comia. Com a terceira, a vomitava no fogo. Com a quarta, a recolocava na boca do condenado. Com a quinta, arrancava-lhe os olhos. Com a sexta, arrancava-lhe o cérebro por uma das orelhas. E com a sétima, por fim, devorava-lhe o nariz. Além disso, com as unhas das mãos, dilacerava-lhe todo o corpo. Sexto, as virgens loucas. Francisca viu estas almas, que muito ociosas em conservar a virgindade do corpo, pouco cuidado tinham com a pureza do coração. Os demônios flagelavam-nas cruelmente com correntes de ferro em brasa. Sétimo, as viúvas viciosas. Eram atadas a galhos de uma imensa macieira, a cabeça torcida para trás, e os demônios lhes faziam comer maçãs cheias de vermes. Além disso, dragões terríveis abraçavam-nas, dilacerando-lhes o coração e as entranhas, enquanto que a turba dos demônios não cessava de repreender-lhes a má vida. Oitavo, as mulheres idólatras da sua beleza.
Tinham como cabelo serpentes que lhes mordiam cruelmente o rosto, enquanto que outros demônios espetavam agulhas em brasa em todas as partes do corpo. E para aguçar o remorso de consciência, não cessavam de lhes dizer: fizestes o nosso trabalho na terra. Agora é justo que sejais associadas a nós durante a eternidade. Fazei agora o vosso embelezamento com estas chamas. Tais almas respondiam aos insultos dos seus inimigos com blasfêmias horríveis. Capítulo 5. As blasfêmias dos condenados. Por todo este lugar ressoavam horríveis blasfêmias. Seus infelizes habitantes amaldiçoavam a Deus, como se ele lhes tivesse feito todo o mal, e jamais nenhum bem. Amaldiçoavam a humanidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus mistérios, cuja lembrança lhes recordava todas as criminosas ingratidões delas. Amaldiçoavam todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos, e cujo abuso tinha causado tão horríveis castigos. Toda a santa vida do Deus Salvador as levava às blasfêmias, mas cada uma se esforçava em profanar de uma maneira especial a circunstância de que mais lhes desgostava. Essa amaldiçoava a encarnação, aquela o nascimento, essa outra a circuncisão, aquela outra o seu batismo, uma a sua penitência, outra a sua paixão, outra acolá a sua ressurreição, mais outra a sua ascensão gloriosa. Nada do que fez o nosso amável Salvador para a salvação das almas era respeitado, porque todos estes benefícios não foram para eles senão objeto de ingratidão. Amaldiçoavam e blasfemavam o doce nome de Maria, as suas prerrogativas, as suas virtudes, mas sobretudo a sua maternidade divina. Porque se ela não tivesse dado à luz ao Salvador, ao Filho de Deus, elas teriam menos culpas e não seriam entregues a tão horríveis tormentos. Assim, toda a eternidade delas é empregada em blasfemar e amaldiçoar, e com tal raiva e tão profundo desespero, que se não houvesse outros suplícios, isso seria suficiente para torná-las infinitamente infelizes. Mas sofrem ainda as outras penas comuns a todos os réprobos. E, além disso, sofrem ainda as penas que lhes são particulares, conforme acabei de descrever. Capítulo 6. A hierarquia dos demônios e suas ocupações. Na 17ª visão, onde a criação dos anjos e sua classificação foram manifestadas à serva de Deus, fez-lhe Deus discernir aqueles que deviam pecar daqueles que deviam ficar fiéis. Depois foi testemunha da revolta deles e da merecida e horrível queda. No entanto, a queda não foi tão profunda para uns quanto para outros. Um terço destes desgraçados permaneceu nos ares. Outro terço parou na terra, e a última terça parte caiu no inferno. Esta diferença nos castigos corresponde àquelas que Deus distinguiu nas circunstâncias do pecado cometido em comum. Dentre os espíritos rebeldes, houve os que abraçaram com alegria a causa de Lúcifer, se é que se pode falar assim. Outros que consideraram com indiferença este levante contra o Criador e ficaram neutros. Os primeiros foram precipitados logo no inferno, de onde não saem jamais, exceto quando Deus os solta para castigar a terra com alguma grande calamidade por causa dos pecados dos homens. Os segundos foram lançados parte no ar e parte na terra, e são estes últimos os que nos tentam, como falarei mais abaixo. Lúcifer, que quis ser igual a Deus no céu, é o monarca do inferno, mas é o monarca acorrentado. E o mais infeliz de todos os demais. Há abaixo dele 3 príncipes, aos quais todos os demônios, divididos em 3 coros, estão submissos por vontade divina. Da mesma maneira que no céu os anjos bons formam 3 hierarquias, presididas por 3 espíritos de glória superior. Estes 3 príncipes da milícia celeste foram retirados dos 3 primeiros coros, onde eram os mais nobres e os mais excelentes. Assim, os 3 príncipes da milícia infernal foram escolhidos dentre os piores dos espíritos dos mesmos coros
que empunharam o estandarte da revolta. Lúcifer era no céu o anjo mais nobre de todos que se revoltaram, e o seu orgulho fez dele o pior de todos os demônios. É por isso que a justiça divina o constituiu rei de todos os seus companheiros e de todos os réprobos, com poder de governá-los e castigá-los segundo seus caprichos, o que o faz ser chamado de tirano dos infernos. Além desta presidência geral, está estabelecido sobre o vício do orgulho. O primeiro dos 3 príncipes que governam sobre suas ordens se chama Asmodeus. Era no céu um querubim. Agora é o espírito impuro que preside a todos os pecados desonestos. O segundo príncipe se chama Mamon. Era outrora um espírito que pertencia ao coro dos tronos, e agora preside aos pecados de ganância que inspira o amor ao dinheiro. O terceiro se chama Beelzebu. Pertencia na origem ao coro das dominações, e agora está estabelecido sobre todos os crimes que gera idolatria, e preside as trevas infernais. Dele vêm as trevas que cegam o espírito dos homens. Estes 3 chefes, bem como o monarca deles, não saem nunca dessas prisões infernais. Quando a justiça divina quer exercer alguma espantosa vingança, estes malditos príncipes enviam para este fim um número suficiente dos seus demônios subordinados. Porque às vezes acontece que os flagelos com que Deus quer afligir as pessoas exigem mais força ou mais malícia do que têm os maus espíritos espalhados na terra ou pelos ares. Então, os espíritos infernais piores e mais raivosos se tornam auxiliares indispensáveis. Mas, fora esses raros casos, os grandes condenados não podem sair das prisões onde estão encerrados. Todos estes espíritos desgraçados são classificados no abismo segundo sua ordem hierárquica. A primeira hierarquia, composta de serafins, querubins e tronos, habita a região mais baixa do inferno. Sofrem os tormentos mais cruéis que os demais e realizam as vinganças celestes sobre os maiores pecadores. Lúcifer, que foi um serafim, exerce sobre eles uma autoridade especial, em virtude do orgulho que ele patrocina. Os demônios desta hierarquia somente são enviados à terra quando a ira de Deus permite que o orgulho prevaleça para castigar as nações. A segunda hierarquia, formada de dominações, principados e potestades, habita o inferno do meio. Tem por príncipe Asmodeus, que, como eu já disse, patrocina os pecados de luxúria. Pode-se supor que os demônios desta hierarquia estão na terra quando as pessoas se entregam ao vício infame da impureza. A terceira hierarquia, que se compõe de virtudes, arcanjos e anjos, tem por chefe Mamon e habita o inferno superior. Quando estes demônios são lançados na terra, a sede das riquezas prevalece por todos os lados, e aí o que vale é somente o ouro ou dinheiro. Quanto a Beelzebu, é o príncipe das trevas, e as difunde quando Deus o permite nas inteligências, para obstruir a luz da consciência e a da verdadeira lei. Tal é a ordem que reina entre os demônios nos infernos. Quanto ao número deles, é inumerável. Encontra-se a mesma hierarquia entre os demônios que estão nos ares e na terra, mas não têm chefes, e por conseguinte vivem na independência e em uma espécie de igualdade. São os demônios aéreos que, na maioria dos casos, desencadeiam os ventos, suscitam tempestades, produzem ventanias, inundações e granizos. A intenção deles é de fazer mal aos homens e diminuir a confiança na providência divina, levando-os a murmurar contra a vontade divina. Os demônios da primeira hierarquia que vivem na terra não deixam de aproveitar também destas ocasiões favoráveis à sua malícia. Encontrando os homens irritados por causa das calamidades e muito enfraquecidos na sua submissão e confiança, levam-nos a cair muito facilmente no vício do orgulho. Os da segunda hierarquia, por sua vez, não deixam de precipitá-los do alto da soberba na cloaca da impureza, o que dá toda a facilidade aos demônios da terceira hierarquia de levá-los a cair nos pecados que o amor ao dinheiro inspira. Então, os anjos que presidem as trevas os cegam e os levam a deixar o caminho da verdade, e tornam essa conversão extremamente difícil.
É assim que todos os demônios, apesar da diferença dessas tarefas, trabalham juntos e se ajudam para perder as almas. Uns enfraquecem a fé, outros os levam ao orgulho. Estes à impureza, aqueles ao amor das riquezas e outros. Enfim, lhes lançam um véu sobre os olhos e os afastam tão eficazmente da via da salvação que a maioria já a não reencontra. O único meio de escapar deste complô infernal seria se levantar prontamente da primeira queda, e é precisamente o que as almas não fazem. Daí esta sequência de tentações, que de queda em queda as leva até o fundo do precipício. Quando falei que os demônios que estão no ar e na terra não têm chefes, só queria dizer que não têm oficiais subalternos, mas todos são submissos a Lúcifer e obedecem aos seus mandos, porque tal é a vontade da justiça divina. Apesar do ódio que possui pelos homens, nenhum deles se atreveria a tentá-lo sem ordem de Lúcifer. E somente o próprio Lúcifer pode ordenar o que permite o Senhor, pleno de bondade e compaixão para conosco. Lúcifer vê todos os seus demônios, não só aqueles que rodeiam no inferno, mas os que também estão no ar e na terra. Todos eles também o veem sem obstáculo e entendem perfeitamente todas as vontades dele. Veem-se também e se entendem mutuamente muito bem. Os espíritos malignos espalhados pelos ares e na terra não são atingidos pelo fogo do inferno. No entanto, não são menos excessivamente infelizes. Tanto porque se maltratam e sem cessar se atormentam uns aos outros, quanto porque as obras dos anjos bons neste mundo lhes causam um dissabor que os atormentam cruelmente. As penas daqueles que pertencem à primeira hierarquia são mais agudas do que as dos espíritos da segunda. E aqueles são mais infelizes do que os espíritos da terceira. A mesma justiça distributiva preside aos tormentos dos espíritos infernais, mas os infernais são todos vítimas do ardor das chamas infernais. Os demônios que ficam no meio de nós e que receberam o poder de nos tentar são todos espíritos caídos do último coro. Os anjos encarregados de nos guardar são simples anjos. Estes espíritos tentadores estão incessantemente ocupados em preparar a nossa perda. Os meios empregados para isso são tão sutis e variados que uma alma que lhes escapa é muito feliz e não conseguiria suficientemente testemunhar ao Senhor a sua gratidão se ela tivesse consciência disso. Não há um instante do dia e da noite em que estes cruéis inimigos não tentem algum tipo de tentação para cansar aqueles que não conseguem vencer pela astúcia ou pela violência. A paciência, portanto, a arma defensiva por excelência. Ai de quem se deixa cair nas mãos deles. Quando estes tentadores ordinários encontram almas pacientes e fortes, que não conseguem vencer, chamam em seu auxílio outros mais astutos e mais malignos, não para ser substituídos por eles, ou para combater com eles, porque Deus não permite isso, mas para sugerir estratagemas mais eficazes. Francisca sabia de tudo isso por experiência. Era raro quando ela era tentada por seu demônio somente. Ordinariamente, outros se associavam a ele, e ainda assim, fracos demais, recorriam à malícia de espíritos superiores que ficavam no ar. Ela tornou-se tão hábil nesta guerra que, ao suportar um ataque, sabia que coro pertencia àquele demônio que dirigia este ataque, e quem ele era. Quando os demônios querem organizar um assalto a uma alma habilidosa e forte, uns atacam de frente, outros se colocam por detrás. É desta maneira que eles combatiam ordinariamente contra a nossa bem-aventurada, e ela via os sinais entre eles ajustando os meios. Quando uma alma vencida pelas tentações morre em pecado, o seu tentador habitual leva prontamente, seguido de muitos outros que lhe lançam muitos ultrajes, e não param de atormentá-la até que seja precipitada no inferno. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Pelo contrário, quando uma alma é condenada ao purgatório, o seu tentador é cruelmente espancado por ordem de Lúcifer, por ter deixado escapar sua vítima.
No entanto, fica lá do lado de fora do purgatório, mas bem perto para que a alma o veja, e ouça as reprimendas que ele lhe faz sobre as causas dos seus tormentos. Quando a alma deixa o purgatório para subir ao céu, este demônio volta à terra para se juntar aos que nos tentam. Mas ele é por eles um objeto de zombaria, por ter realizado mal a sua missão. Todos aqueles que assim deixaram escapar as almas, não vão poder mais desempenhar o ofício de tentador. Eles vagueiam aqui e ali, reduzidos a prestar outros maus serviços aos homens quando conseguem. Às vezes, Lúcifer, para castigá-los, os coloca vergonhosamente em corpos de animais. Ou se serve deles com a permissão de Deus para exercer possessões, que acarretam para eles novos castigos e novas vergonhas. Os demônios que, pelo contrário, conseguiram perder as almas que Lúcifer lhes tinha encarregado, depois de arrastá-las para o inferno, reaparecem na terra, cobertos de glória pelos seus semelhantes, e desempenham um papel maior do que nunca na guerra que travam contra os filhos de Deus. São aqueles que os demais chamam para ajudá-los, por serem mais experientes e mais hábeis, quando têm de enfrentar almas mais fortes e generosas que se riem de seus inúteis esforços. Todo demônio carregado da missão de perder uma alma não se ocupa de outras, mas apenas desta, e emprega todos os meios para induzi-la a pecar ou lhe perturbar a paz. No entanto, quando ele a vence, compele-a tanto quanto pode a tentar, molestar ou escandalizar outras almas. Há outros demônios do mesmo coro que aqueles que nos tentam, que vivem no meio de nós, sem nos atacar. A missão deles é de vigiar sobre aqueles que nos tentam e de castigá-los cada vez que não conseguem nos fazer pecar. Cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostram por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Francisca viu vários em forma humana, que ao pronunciar este sagrado nome conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Este nome sagrado é por eles um novo suplício, que os faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muito contentes de ouvir blasfemar este santo nome. Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente. O louvam e bendizem com um amor incomparável. E quando é pronunciado com verdadeiro sentimento de devoção, prestam a mesma homenagem, mas com um vivo sentimento de alegria. Cada vez que a bem-aventurada proferia este santo nome, viu seu arcanjo tomar um ar de extrema alegria e se inclinava de maneira tão graciosa que ela ficava toda abrasada de amor. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a dominam de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e quantidade dos seus crimes. Mas quando recebem a absolvição com o coração contrito, perdem a sua dominação, fogem o mais depressa possível e se recolocam perto dela para novamente a tentar. Mas os seus ataques são menos intensos, porque a confissão diminui essas forças. Capítulo 7. O limbo. Quando a serva de Deus foi transportada para a entrada do inferno, viu de perto um anjo de pé na entrada de outra porta. Era a porta do limbo, da prisão onde todas as almas justas da terra esperaram por longo tempo a vinda do Libertador. Este lugar, apesar de contíguo ao inferno, não tem nenhuma comunicação com ele. A sua elevação em relação ao inferno é comparável a uma casa em relação às adegas de uma casa vizinha. Isto é, que a sua parte mais baixa é superior à parte mais elevada do inferno. Não há neste lugar nem fogo, nem gelo, nem serpente, nem demônios, nem odor empestado. Não se ouve nem uivo, nem blasfêmias. Não se sofre nenhuma outra pena a não ser a da privação da luz, porque faz sempre noite. Ali é que se encontra o lugar eterno das crianças mortas sem batismo. A sua distribuição é a mesma que a do inferno,
Há uma parte superior, uma inferior e uma intermediária. Na parte superior está a morada das crianças nascidas e concebidas de pais cristãos. A parte intermediária é a morada das crianças dos judeus, mortas antes de ter pecado. A situação delas é a mesma que a das primeiras, só que a prisão é mais tenebrosa. Na parte inferior estão as crianças nascidas ou concebidas pelo efeito de crimes contra os votos solenes de castidade ou de afinidade espiritual. Neste último lugar reina uma noite muito mais profunda do que nas partes mais elevadas. Capítulo 8. O Purgatório. Depois das visões acima, a serva de Deus foi conduzida ao purgatório, cuja distribuição é a mesma que a do inferno. Aproximando-se deste triste lugar, leu estas palavras escritas na porta: Aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde as almas esperam a realização do seu desejo. O anjo Rafael lhe mostrou as 3 partes desta morada, e eis o que ela viu. Na parte mais baixa arde um fogo que ilumina, nisso distinto daquele do inferno, que é preto e sem nenhuma clareza. Este fogo é muito ardente e de cor vermelho. É aí que são punidas as almas em dívida com a justiça divina de penas temporais merecidas por causa de grandes pecados. E o fogo as atormenta mais ou menos rigorosamente, segundo a qualidade e a quantidade das dívidas. O anjo lhe diz que 7 anos de sofrimentos nesta parte inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal. Do lado esquerdo destas almas, mais fora do purgatório, Francisca viu os demônios que as tentavam durante a vida na terra, e reparou que estas almas sofriam muito com a visão deles e das reprimendas que não cessavam de lhes lançar. Achastes melhor seguir nossas ilusões e nossas persuasões do que os preceitos do Evangelho. Tu tivestes a loucura de ofender aquele de quem sois devedores da vossa criação e redenção. Ficai aqui agora para expiar as vossas ingratidões. Além disso, o poder dos demônios sobre estas almas limita-se a 2 coisas: afligi-las com suas repreensões e amedrontá-las com seu horrível aspecto. As almas colocadas no fogo do purgatório inferior aceitam humildemente a justiça divina. No entanto, o rigor das penas que sofrem lhes arranca gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. São resignadas à vontade do seu juiz, porque entendem perfeitamente a equidade dos tormentos que sofrem. Ora, esta resignação faz com que Deus dê ouvidos às suas queixas, que se comova e lhes dê algumas consolações. Não as retira por isso das chamas que as queimam, mas lhes faz encontrar em sua própria submissão uma espécie de refrigério, colocando em seu pensamento que em breve chegarão à glória eterna. Conhecem não só os seus próprios pecados, mas também os das outras almas que sofrem com elas, e todas estão contentes da justiça punitiva de Deus que se realiza com tanta equidade. Quando um anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo, e permanece lá até que a alma inteiramente purificada se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhes devolve, para que lhes aplique a esta pobre alma como um remédio que alivia suas dores. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante a sua vida mortal, enquanto que o anjo mau mostra sem cessar à justiça divina os pecados que ela cometeu. Quando uma alma faz doações antes da sua morte, Deus, em sua bondade, logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar essas doações na terra, por negligência, não o fazem. No entanto, se ela colocou em testamento tais doações para serem concretizadas depois da sua morte, por apego às riquezas, Deus somente a recompensará após o prazo estipulado por ela para sua execução. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor. Queima mais na primeira do que na segunda, e esta mais do que na terceira.
Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes e religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram essa dignidade como era devido. Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Na terceira habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a vida na terra. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões, mas são mais ou menos cruéis, segundo as dívidas e a qualidade das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores. Conforme uma alma é menos ou mais culpável, os suplícios são mais ou menos cruéis, e a duração deles mais ou menos longa. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Ora, tal como o outro, se divide em 3 partes, cuja primeira é um lago de água gelada. A segunda, um lago de piche derretido, misturado com óleo fervente. E a terceira, um lago de metais liquefeitos. É neste purgatório que são colocadas as almas que não cometeram pecados graves suficientes para serem colocadas no purgatório inferior. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório intermediário. Nesta prisão há 38 anjos, que sem cessar são ocupados a transvasar estas pobres almas de um lago para o outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Estes anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. São outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério. Atribuo sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. A serva de Deus recebeu nesta visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicadas. Conheceu que as missas, indulgências concedidas e boas obras oferecidas por certas almas pelos parentes e amigos não são integralmente aplicadas. Elas recebem sim a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Francisca conheceu que estas ofertas feitas por erro a almas que já estão no céu são primeiro em proveito das que as fizeram e depois das almas do purgatório. E que estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos às almas que eles pensam estar em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entram integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar, nem Deus permite que sejam aplicados às almas do purgatório. E é de se notar que Francisca, ao sair de uma dessas visões, que havia durado cerca de 2 horas, pensou ter passado um tempo bastante considerável. Resulta daí, portanto, que o tempo que parece passar rapidamente na Terra parece muito longo na eternidade. Capítulo 9. A glória dos santos no céu. Quando as almas bem-aventuradas fazem a sua entrada no céu, são conduzidas aos lugares que lhes foram atribuídos, segundo o mérito de cada uma. Para chegar lá, é preciso atravessar alguns coros angélicos, e os espíritos que os compõem lhes fazem um acolhimento extremamente alegre. Mas nada se compara com a recepção que se faz no coro em que elas devem tomar lugar. Não somente pelas demonstrações de alegria e amizade, cânticos de louvor e de bênçãos para agradecer a Deus pela sua felicidade, mas por este regozijo durar muito mais tempo nestes coros da parte dos anjos aos quais elas são associadas do que nos outros. Todas as vezes que a nossa bem-aventurada, interrogada pelo seu confessor, falava desta alegria angélica causada pela chegada de algumas almas associadas à sua glória, a lembrança da sua multidão, da suavidade inexprimível, dos seus cânticos, das suas manifestações, dos seus êxtases, colocava fora de si. O rosto ficava todo fulgurante, e o seu coração se derretia como cera aos raios de sol. O padre perguntou-lhe um dia quais eram os mais perfeitos, os espíritos humanos ou angélicos colocados na mesma glória. Ela respondeu que os espíritos humanos têm uma perfeição superior,
por causa do tempo maior que lhes foi concedido para merecer, mas que os anjos são mais puros e mais belos, penetram mais na compreensão divina, e que os seus cânticos são muito mais melodiosos. É preciso, no entanto, excetuar Augusta Maria desta regra geral. Cada vez, acrescentou a serva de Deus, que sou elevada à visão beatífica, sinto várias admirações. Fico admirada pela minha falta de penetração na compreensão divina, causada pela união da minha alma com meu corpo mortal. E esta incapacidade me envergonha muito, e me dá um grande desprezo de mim mesma. Fico admirada e toda estupefata cada vez que considero no espelho divino a sutileza penetrante dos serafins na compreensão da grande imensidão. Fico admirada bem mais ainda, considerando a profundidade da divindade criadora e diretiva destas sutis inteligências. Eis, dizia ainda a bem-aventurada, algumas observações que fiz relativas aos espíritos gloriosos. Na ordem dos serafins, uns penetram mais além do que os outros na compreensão divina. Há entre eles uma graduação de inteligência, que existe também em todos os outros coros. O que eu digo dos anjos, digo também dos espíritos humanos que lhes são associados. Todos os espíritos de um mesmo coro não são igualmente próximos da divindade. Pois, quanto mais uma inteligência vê de perto esta imensidão, tanto melhor consegue penetrá-la. Segundo, que todos os espíritos humanos postos na glória não possuem inteligência no mesmo grau. Alguns, quando viviam em sua carne mortal, receberam uma inteligência mais sutil, e com as suas atividades intelectuais e com a sua capacidade, penetraram mais fundo na imensidão da divindade, olhando pelo espelho divino, cuja visão constitui a beatitude. Portanto, levaram para o céu um espírito mais penetrante e capaz. Quanto mais uma alma tem sutileza e capacidade no entendimento, tanto mais será saciada na visão beatífica. É verdade que no céu todas as almas estão plenamente saciadas, mas cada uma está segundo a medida da sua capacidade e da sua sutileza com que penetra na compreensão da vontade divina. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, não receberam todos a mesma medida de graça. Aqueles que tinham mais capacidade e mais sutileza no entendimento, a receberam com um grau mais elevado. Aquele que se dispõe a uma graça maior, se dispõe também a uma glória maior. Francisca via tudo isso durante os seus êxtases no espelho divino. Além disso, declarou muitas vezes que ela submetia todas as suas palavras ao julgamento da Igreja Católica, em cujo seio queria viver e morrer. Louvado seja Deus. Amém.